Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e nesse vídeo aqui eu vou te responder qual o melhor substrato para você utilizar nas suas rosas do deserto. Acompanha até o final. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de clicar no botão de se inscrever, se inscreve no canal e marca o sininho para o YouTube te notificar sempre quando a gente publicar novos vídeos por aqui, tá bom? Uma das perguntas que eu mais recebo de todo mundo aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, professor, qual o melhor substrato para as rosas do deserto? Qual o substrato que eu devo utilizar nas minhas plantas? Eu vou falar para você aqui hoje o substrato que eu utilizo e esclarecer de uma vez por todas qual é o substrato que você deve utilizar aí nas suas rosas do deserto, tá bom? Então vamos lá, o substrato que eu utilizo aqui nas minhas plantas, que muita gente deve ficar curioso para saber, né? Eu não utilizo nenhuma marca específica, já deixo aqui de antemão essa informação para você. Porque o que muitas vezes as pessoas querem é que eu diga qual a marca de substrato. Olha, se você for ficar atento a essa questão de marca, muito provavelmente você vai ter algum tipo de problema. Por quê? Porque muitas vezes você não encontra determinadas marcas de substrato aí na sua cidade. Aí se você ficar esperando usar só uma marca específica, muitas vezes as pessoas querem comprar na internet e eu não aconselho comprar substrato pela internet. Porque vai ficar muito caro, porque geralmente o saco é grande, pesado e o frete fica muito caro para você. Então, ó, não compre substrato pela internet, não recomendo. É muito melhor você pegar um substrato para plantas que você encontre na sua cidade, na sua região, e você veja se ele é adequado para as suas rosas do deserto. Se ele não for adequado, você ainda assim pode utilizá-lo. Você pode deixá-lo da melhor maneira possível para utilizar aí nas suas plantas. O substrato que eu utilizo aqui é um substrato à base de fibra de coco. Olha só como é que ele é. É um substrato que ele é composto basicamente de fibra de coco, pó de coco, casca de pinos e carvão vegetal. E às vezes eu coloco um pouquinho de areia grossa de construção. Esse é o substrato, sem segredo, não tem receita mirabolante, receita mágica. Esse é o substrato que eu utilizo e olha, há tempos eu não tenho problemas com podridão, que é o principal problema que você vai ter aí nas suas rosas do deserto se o seu substrato não for bom. Você vai começar a perder plantas por podridão. E essas minhas plantas aqui tomam sol, tomam chuva e permanecem muito bem e saudáveis. E ainda é um substrato com baixa incidência de pragas. Dificilmente eu tenho problemas aqui com cochonia de raiz, por exemplo. Tá? Então, essa é uma composição que eu utilizo aqui, tá? Eu utilizo casca de pinos, fibra de coco, pó de fibra de coco e também carvão vegetal, adicionando um pouco de areia grossa também, tá? Então essa é a composição, olha a textura dele, olha como é esse substrato. Ótimo tanto para plantas adultas como para a germinação de sementes. Eu utilizo para ambos os objetivos, tá? Ah, professor, eu não encontro fibra de coco aqui na minha cidade. Eu não encontro casca de pinos aqui na minha cidade. Olha, é aqui que vem a dica de ouro para você. Você não precisa utilizar a mesma composição de substrato que eu utilizo aqui nas minhas plantas. Até porque essa composição que está dando certo aqui para mim, pode ser que não dê certo para você, sabia disso? Porque às vezes outros fatores ambientais, como o clima, como a qualidade da água, ou as próprias genéticas das suas plantas que você tem aí, pode influenciar na forma como ela reage com esse substrato. Também a adubação que você utiliza. Então, a forma como eu cultivo as minhas plantas faz com que esse substrato aqui ele seja interessante para elas. Pode ser que as suas plantas não reajam tão bem, tá?
Mas o que eu quero dizer aqui é que você não precisa utilizar o mesmo substrato que eu utilizo. Mas se você quiser, se você tiver esses componentes aí na sua região, tiver acesso a eles, você pode fazer esse substrato e utilizar sem problema algum. E depois volta aqui e me conta, que eu vou gostar de saber como é que foi a sua experiência, tá bom? Tá gostando desse vídeo aqui? Então deixa o like, tá? Ajuda o canal, deixa o like e ajuda esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. O que é mais importante com relação ao substrato das suas rosas de deserto é você saber como deve ser esse substrato, tá? Então, independente de marca, você vai procurar um substrato aí na sua região e vai verificar se ele possui aquelas propriedades de um bom substrato para rosa do deserto. E o que é que um bom substrato de rosa do deserto deve ter? Olha, principalmente a sua capacidade de drenagem, né? Então, um substrato com essas partículas grandes aqui, com certeza ele vai drenar muito bem a água. A água ela não vai ficar retida, porque é um substrato que não vai ficar compactado. Olha o tamanho dessas cascas de pinos, dessas partículas. Então tem que ser um substrato com partículas grandes. Se for aquele substrato muito fininho, arenoso, com certeza ele vai ficar compactado com o tempo e a água vai ficar empoçada. E é isso aí que mata as suas rosas do deserto, tá bom? Então muitas vezes você encontra um substrato aí na sua região, substrato que você tem aí, o pessoal vende aí para cultivo de plantas, e às vezes ele não tem uma aparência assim tão interessante para rosa do deserto, às vezes ele parece meio fininho, né? Então meio arenoso. Mesmo esse substrato você pode transformar e deixá-lo adequado para as suas rosas do deserto, misturando alguns componentes aí desse substrato, como a areia grossa de construção, como o carvão triturado, como pedriscos, pequenas pedrinhas aqui, olha, essa aqui tem até algumas pedrinhas aqui misturadas também, as pequenas pedrinhas que você pode misturar esse substrato, sempre visando melhorar a drenagem dele. Se você tem um substrato com ótima drenagem, sua planta vai poder tomar chuva à vontade, sol à vontade, que dificilmente você vai ter problemas. E aí uma dica de ouro também é você saber a proporção desses componentes no seu substrato, porque o exagero também não é interessante. Por exemplo, o carvão triturado, eu recomendo você colocar no máximo 20% da composição do substrato de carvão triturado, porque se você colocar muito carvão, mais do que isso, pode ser que esse carvão comece a sequestrar os nutrientes da adubação. Você vai fazer a adubação das suas plantas e tem tanto carvão ali naquele substrato que esses nutrientes eles vão ser sequestrados pelo carvão e a sua planta nem vai ter tempo de utilizar e a sua adubação vai perder a eficiência. A areia grossa de construção também, se você utilizar muita areia no seu substrato, você vai prejudicar um pouco a drenagem desse substrato e a capacidade de reter os nutrientes da adubação. Você vai regar, se tiver muita areia no substrato, você vai regar esse substrato e aqueles nutrientes que você colocou ali da adubação, eles vão ser perdidos muito mais rapidamente. Por isso que é importante você equilibrar as quantidades de nutrientes que você tem no substrato da sua rosa do deserto. A areia grossa de construção coloca no máximo 15 a 20%, o mesmo percentual para carvão triturado. E se você quer colocar algum componente orgânico, como muita gente pergunta, pode colocar esterco no substrato da sua rosa do deserto? Olha, a rosa do deserto adora adubação orgânica, ela vai adorar aquele nitrogênio ali que o esterco vai disponibilizar ali para ela. Ela vai crescer, ela vai se desenvolver e responder muito bem a esse adubo. O problema é que o esterco alimenta também os micro-organismos do substrato, incluindo aqueles que causam podridão. Então, se você coloca muito esterco, muita matéria orgânica no substrato, você muito provavelmente vai ter problemas de podridão de raízes na sua rosa do deserto e essa é a principal causa de morte aí nessas plantas. Então, se você quer utilizar um pouco de matéria orgânica, no máximo 5% aí da composição do substrato, você pode colocar um pouco de matéria orgânica, sempre com muita moderação, tá bom? E aí, como é que é o substrato aí das suas rosas do deserto? Qual é a composição dele? Conta pra mim aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir esse vídeo aí, compartilhe à vontade. Me segue aqui no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.